Yamina. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para as turmas do Educa Recife, para as turmas do 6º ano. Hoje nós contamos aqui com a ajuda do Anderson, nosso intérprete de Libras. Ele está aqui no cantinho da tela aí, tchauzinho aí, Anderson. E hoje nós contamos também com a ajuda dele, né, do professor Henrique. O professor Henrique está aqui conosco. Então, e aí, professor, tudo certinho? Tudo certinho, professor Luciano. E aí, galerinha do 6º ano, tamo junto aí. Tô aqui no chat acompanhando, tá certo? Qualquer questão, pergunta, vocês podem fazer aí. Eu tenho um comentário para fazer, viu? O Kung Fu Panda tá diferente hoje. Então, vê só, gente, nós vamos para mais uma aula e a bandana hoje está diferente, né, professor? Também. A bandana está diferente. Então, nós vamos para mais uma aula de história. Espero que todos e todas estejam bem. Então, a gente vai começar aqui observando, né, uma imagem. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui. Aí já viram aí essa banda aí. Eu acho que vocês não conhecem, não. O senhor tá vez ou outra traz um negócio diferente aí, uma banda diferente. Então, vejam, aqui nós temos uma banda que mistura ritmos, né, da sua nação, né, mistura ritmos, né, do seu povo com rock, né. Então a gente está falando de uma banda que tem a sua origem na região da Mongólia. É uma banda chamada The Who, ok? Então, a gente trouxe até um trecho aqui da música, né, da banda, para que vocês escutem. É um trecho bem curto, porque a gente não pode colocar trechos longos, né? Então, presta atenção. Então, a banda, né, como a gente, deixa eu voltar aqui a imagem da banda, eles misturam, né, ritmos locais, ritmos típicos, né, da região da Mongólia, né, com o rock and roll. Então, observem que eles usam os instrumentos, né, diferentes. Esse instrumento mesmo aqui, ó, que lembra um contrabaixo, né, ele tem apenas 2 cordas, tá? Aí observem que eles têm um instrumento aqui que parece muito com o contrabaixo, mas eles tocam como se estivessem tocando um violino ou um violoncelo, né? Então eles misturam aí muitos ritmos, né? E terminam fazendo um som bem interessante. Então, por que que a gente colocou isso, né? Porque hoje nós vamos trabalhar um pouco, né, da história da região da Mongólia e do Japão antigos, né? Então a gente vai tentar trabalhar um pouco da história desses 2 povos e, assim, tentar abordar um pouco da sociedade, né, dessas 2 civilizações. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre a região da Mongólia, ok? Então, inicialmente, a gente traz aqui, ó, o termo, né, o mongol, né, que era a denominação para quem nasce na região da Mongólia, país que está aqui, ó, na região da Ásia Central, aqui, ó, fazendo fronteira com a Rússia. Então aqui a gente tem no mapa, ok, no mapa da Ásia aqui, ó, a região da Mongólia. Então aqui a gente tem a Rússia e aqui a gente tem a região da Mongólia. Então ela fica entre a Rússia e a China. Então observa aqui no mapa, ok, é um país como a gente observa aqui o continente asiático, então ela fica no centro aqui, ó, da Ásia, que a gente chama de Ásia Central, ok? Então aqui a gente tem um mapa, né, expandido aqui da região da Mongólia, né, com uns nomes aqui bem estranhos, professor, nome diferente aqui, né? Que, assim, o idioma, né, o mongol é um idioma que a gente, né, que segue uma tradição, né, do idioma latino, a gente tem dificuldade, né, para aprender, por conta da questão da origem, né, etimológica, né,
do próprio idioma, então é um idioma um pouco mais complicado. Cientificamente, né, os mongóis, propriamente ditos, eles podem ter tido sua origem aí por volta do século IX, talvez de algum lugar a leste, né, talvez de algum lugar aqui, ó, mais para o leste, né, da região da Mongólia, ok? Mais para a região do leste, e teriam migrado, né, para as pastagens daquele território. Vejam, a gente está falando de um território, aí, a Ásia Central, a gente está falando de um território que em alguns locais ali apresenta alguns territórios, né, mais desérticos ou territórios, né, de uma vegetação muito próximo daquilo que a gente chama de tundra. A tundra ela está mais para o lado da Rússia, é uma vegetação mais rasteira, porém ambientalizada ali, né, em territórios gelados. Então é como se fosse, né, uma vegetação rasteira de territórios, né, congelados. Então, nesse sentido, eles saem, né, de alguns territórios, né, mais desérticos, procurando alguns territórios, né, mais verdejantes ali, né, com alguns pastos, né, porque juntamente com outros povos, né, os mongóis, eles se utilizavam muito, né, do cavalo, né, como animal não somente, né, de criação, mas animal, né, que eles utilizavam para o combate. Então, nesse sentido, né, eles precisavam, né, de pastagens, né, para esses animais. E, nesse sentido, eles se organizaram inicialmente em tribos e clãs que ora se aliavam e ora guerreavam entre si. É uma prática muito comum, né, desses povos da antiguidade, eles se organizam em clãs. O clã seria algo equivalente, né, ao que a gente conhece, né, como uma família. Então você tem membros, né, de uma família ou de um clã que ora se juntavam com membros de outros clãs, formando uma tribo. Ora, esses membros, né, eles guerreavam entre si, então disputando não somente os territórios, mas disputando também a liderança, né, daquela tribo, ok? Então, nesse sentido, a gente observa, né, que eles seguem mais ou menos a tradição desses povos da antiguidade, né, que tinham na guerra uma das suas principais atividades. Então, esse pessoal brigava bastante, né, professor? Rapaz, eu tô acompanhando aqui, né? Acaba sabendo demais, né, esse professor Luciano, né? Mas é o seguinte, né? Eu conheço pouco sobre os mongóis, inclusive estou aprendendo aqui na aula, mas de fato a gente vai ter, né, um povo marcado, né? Inclusive pelo uso do cavalo, né? Enfim, e vão ser muito hábeis nas batalhas, né? Quests, enfim. E acabam mais adiante construindo um grande império, né? Enfim, pelo menos durante um período conquistando os povos ao redor. A gente tem visto aí, né, eu acompanho o professor Luciano, como é que esse povo acabou se desenvolvendo, naquelas paragens, organizados ainda em clãs, mas é um povo que vai crescer, vai conseguir construir um império, né, e vai dominar outras regiões da Ásia também. É realmente uma história muito interessante que a gente conhece pouco, né? Enfim, tem tanta coisa na história que a gente não conhece muito bem e à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo o quanto é interessante, né? Exatamente. Então, nesse sentido, né, os mongóis eles eram um povo nômade, né? O que é que a gente chama de nômade? Nômades são todos aqueles povos que não têm uma moradia fixa. Então, eles ficam peregrinando, né, de um local para outro. Então, geralmente em busca da sobrevivência, né? Então, a gente tem durante um período, né, da própria pré-história, a gente tem um período onde os seres humanos eles eram nômades, porque como eles não sabiam ainda produzir os produtos, né, eles ainda não dominavam a agricultura, então nesse sentido eles dependiam da natureza e ficavam de local em local em busca, né, da alimentação. Então os mongóis eles eram um povo nômade, não que eles não dominassem técnicas, até técnicas agrícolas, né, mas é porque, devido à própria organização do local, né, a organização do território, então havia necessidade de migração de alguns locais para outros em determinados períodos. Então, inicialmente, eles não dominavam, né, a escrita e vão se desenvolver como o mais extenso domínio terrestre,
que já existiu. Por quê? Porque nos séculos XII e XIV, né, eles habitavam ali regiões próximas, né, ao sul do lago, né, Baikal, né, que fica na atual Mongólia. Aqui a gente não tem um mapa, né, para mostrar. Aqui sim, está aqui. Ó, o lago, certo? Que hoje, inclusive, pertence, né, à Federação Russa. Então, esse lago, eles vão habitar próximo a essa região, aqui, ó, do lago, e depois é que eles vão migrar, constituindo aqui um território. Embora que, gente, a gente está mostrando um mapa aqui da região da Mongólia atual, mas o Império Mongol ele vai se estender por um território bem maior, ok? Então, no seu auge, ou seja, no limite máximo da sua extensão, ele esticava-se da região que vai da Coreia. A Coreia ela vai ficar mais ou menos para cá, ok? Então, nesse sentido, a Coreia vai ficar mais para cá. Então, nesse sentido, eles vão se estender da região da Coreia atual até a região da Rússia europeia. Então, observem que o território ele vai ser bastante extenso. Eu coloquei o mapa deles aqui? Não coloquei. Então, vamos voltar para esse mapa aqui. Então, eles tinham um território que vinha mais ou menos dessa região até essa região aqui, ó. Então, era um território bem grande, né? Porque a Rússia, geograficamente, a gente pode dizer que a Rússia está ligada ao continente asiático. Porém, culturalmente, ela tem duas partes, né? A gente diria que existe uma parte, né, da cultura ocidental russa, né, e uma parte da cultura oriental, né? Porque parte do território russo teve um grande contato com os europeus, então vai adotar aí uma cultura, né, mais ocidental, ok? Então, até a costa do Mar Báltico, com exceção da Índia. Então, vejam, né, que o que é que a gente tem no mapa aqui? A gente tem aqui, ó, a Índia está aqui, ó, ok? Então, Rússia, China, Índia, Coreia mais para a região de cá. Então, nesse sentido, a gente observa que a gente tem aqui, ó, toda essa extensão dominada, né, pelos mongóis, ok? Então, possuíam, né, a maior parte da Ásia Menor. Então, dominavam, vejam os territórios que foram de dominação dos mongóis. Parte do território da Rússia até a Rússia europeia, parte do território da China, a região da Coreia, pegaram aqui, ó, parte do atual Irã, Afeganistão, Paquistão, Tibete, partes da Índia, partes de Burma e toda a China, além de partes do Vietnã. Então foi um território muito extenso, ok? Foi um território bastante extenso, daí a classificação de maior império terrestre, né, que existiu nesse período. Então eram guerreiros assim bem impetuosos, né, guerreiros bem corajosos, que lutavam entre si sobre terras pastoris e atacavam outras civilizações desenvolvidas do leste e do sul. Detalhe, por que a gente coloca isso, né? Nesse período existiam várias civilizações, então civilizações com culturas diferentes, e a civilização dos mongóis ela termina se constituindo como mais uma que, mantendo a tradição desses povos mais antigos, né, vai se dedicar às conquistas territoriais por meio da guerra, né? Então, nesse sentido, eles vão atacar outras civilizações igualmente desenvolvidas, né, apenas com costumes diferentes, e essas civilizações que ficavam no leste, né, do globo terrestre, né, no parte leste, né, e também no território sul. Então, até o século XII, eles controlavam apenas uma pequena área próxima à nascente do rio Orkhon, ok? Então, deixa eu ver se naquele mapa que a gente mostrou tem o rio. Não mostra o rio aqui, mas eles controlam esse território até o século XII. Porém,
entra aqui, ó, entre os séculos 11 e 12, né, antes deles controlarem esse território, um líder tribal chamado de Kabul Khan reuniu as tribos mongóis contra a China, controlada aí nesse período pela dinastia Jin, mas foi derrotado e a unidade territorial mongol que existia nesse período, ela foi desfeita. Vejam, eles tentam atacar a China ali entre os séculos 11 e 12, não conseguem e aquilo vai ser suficiente para que aquela organização que existia, ela dispersasse. Então, no final do século 12, um jovem chamado Temujin, ou Temuchin, vai unificar algumas tribos mongóis e turcas e vai vencer outras tribos em batalha, sendo aclamado por todos os mongóis como Gengis Khan, ou seja, o poderoso governante. Então aqui a gente tem uma imagem, né? Um desenho que mostra tipo uma representação aí do que seria o Gengis Khan. Gengis Khan, ele é considerado um dos mais importantes líderes dos mongóis, né, nesse período. Então, tanto que a partir dele a gente tem toda uma dinastia, né, de cães, né, como eles passam, né, a nomear, certo, os seus líderes a partir desse período, né? O Khan, ele era um título, né, que estava associado a governante, ok? Então, no caso, eles vão se referir ao Temuchin, né, como Gengis Khan, porque ele vai unificar aquele território ali, conquistando, né, outras tribos, né, e outras regiões naquele período. Okay? No começo do século XIII, os clãs mongóis uniram-se e começaram a campanha de conquista do estrangeiro. Então eles perceberam que, se eles quisessem conquistar outros territórios, eles teriam que unir aquelas tribos, né? Teriam que unir essas tribos em prol desse objetivo. Então eles começam a unir essas tribos e seguindo ali o caminho dos hunos, que era um povo originário, né, das estepes ali asiáticas, né, também, que durante um período aí na transição da Idade Antiga para a Idade Média, né, ele tentou também, principalmente a partir da liderança, né, do Átila Huno, eles tentaram também ultrapassar as muralhas, né, da China, porém foram repelidos, né? Então, os mongóis, eles vão seguir um pouco dessa tradição dos hunos e, nesse sentido, eles criam, né, um dos maiores impérios que o mundo já viu, que foi o Império Mongol. Então, eles iniciam todo um trabalho, né, de conquista a partir da união desses clãs e dessas tribos, né, depois da chegada, né, de Gengis Khan ao poder, ok? Aí aqui, ó, a gente mostrou um mapa, né, que aponta aqui a organização aqui, ó, do Império Mongol sob a liderança de Gengis Khan. Então, observem que eles vão unir toda uma série, né, de grupos aqui e a partir do século, né, 12, né, e 13, eles começam todo um processo de conquista. Então, ó, a região da Coreia, ok? Veja aqui, ó, a região da Coreia. Vão chegar a Pequim aqui na China, certo? Vão vir mais para o oeste, né? Asiático. Então, vão expandindo todo o seu território, né? Aqui, ó, territórios da Rússia, ok? Territórios próximos, né, da região da Arábia, ok? Então, nesse sentido, observem a extensão territorial aí dos mongóis, certo? Então, nesse sentido, essa área daqui era a área de controle, né, original, foram se expandindo, né, até aqui, ó, entre 1207 e 1227 e chegaram a um território bem maior. Então foi um território de grande extensão, com certeza aí um dos maiores impérios, né, que a antiguidade, né, ela
já teve, né? E na realidade, né, um dos maiores impérios que a gente vai observar a partir do século XI, né? Então aí não seria o período da antiguidade. A gente, quando está se referindo aqui ao Império Mongol Antigo, é porque a gente está falando da questão das origens, certo? E não associando a questão do período da antiguidade, ok? Fazer essa ressalva. Então, Gengis Khan passou mais de 20 anos da sua vida, né? Aproximadamente entre 1204 e 1227, governando os mongóis e conquistando novos territórios. E a ambição de Gengis Khan era governar todas as terras entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Então, vejam, a ambição ali do Gengis Khan, ela era bem grande, né? Ele queria estabelecer um território que ia de ponta a ponta, né, do continente, né, que se conhecia ali naquele período. Então, pegar toda a extensão que ia até o Pacífico e governar até toda o limite ali, né, do continente, do Oceano Atlântico. Então, a intenção era dominar todo aquele território, né? Então, e ele quase conseguiu. O importante é que ele quase conseguiu. Mas aí, após a morte de Gengis Khan, o que a gente vai observar, né, é que o seu império, né, império que foi construído, ele vai passar, né, para os sucessores. Dentre eles, a gente vai ter, né, alguns parentes aí do Gengis Khan, como o Kublai Khan, né, o Tamerlão, mais na frente. Então, a gente observa que esse império, ele termina sendo muito importante, né, para a história desse período. E aí, professor, como é que está aí a participação no chat? Não, o pessoal estava falando aqui, né? Eu tinha perguntado o que é que eles conheciam sobre a história da Mongólia, né? Então, assim, os estudantes não conhecem muito, mas eu, né, sugeri aqui algumas pesquisas, inclusive pesquisar um pouco mais sobre Gengis Khan. Mas eu só chamar a atenção para uma coisa, né? Essas histórias que se encontram, né? Eu já citei aqui uma vez as viagens do Marco Polo, né? O navegador veneziano, enfim, e da Itália, né? Então ele acabou, né, se estendendo, né, viajando bastante pela Ásia, né? E aí ele chegou a entrar no Império mongol, né? E teve contato justamente com o Kublai Khan, né? Durante o reinado do Kublai Khan. E aí ele registra isso, né? Inclusive teve muita dificuldade para conseguir a liberação para poder voltar para a Europa enfim, do imperador mongol. Tem um seriado, né, em uma dessas plataformas de streaming que é justamente, leva o nome do Marco Polo, que foca justamente, claro, né, com o direito de criação, né, que a arte dá, fala um pouco dessa trajetória do Marco Polo justamente no Império, né, no centro do Império Mongol. É uma obra de arte, é fantasia, tá, mas é bem interessante porque ele tentou recriar um pouco desse universo dos mongóis no período. E é importante, né, porque Marco Polo foi um dos viajantes, né, que teve a oportunidade de transitar ali pela Rota da Seda, né? A gente viu quando estava falando sobre a China, né, que foi constituída, né, a chamada Rota da Seda. Aí Rota da Seda porque o principal produto de exportação dos chineses naquele período era a seda, né? A gente viu aqui, produzida a partir do fio, né, do casulo ali, do bicho da seda. Então, Marco Polo ele vai transitar nesse espaço e vai chegar, né, como o professor mencionou, a ficar cativo durante um tempo ali do Império Mongol, ok? Vamos começar a falar um pouquinho sobre o Japão antigo também hoje. A gente não vai conseguir concluir, a gente vai concluir isso na próxima aula, mas a gente vai começar hoje citando alguns dados, né, do Japão antigo, para que a gente possa continuar a partir daí na próxima aula, ok? Então vejam, o Japão ele está localizado lá no território do Extremo Oriente e durante muito tempo, durante muitos séculos, ele se caracterizou como um complemento da civilização chinesa. Você tinha a China e você tinha um território, né, que em parte, né, vai ter a sua cultura inicialmente, né,
bebendo muito, né, da cultura chinesa, principalmente a questão do idioma, por exemplo, embora os fonemas, né, e os ideogramas, né, eles terminem depois sofrendo alteração. Observa aqui, ó, um ideograma aqui, ó, do idioma japonês, né? Então, nesse sentido, observa que ele tem, se você lembrar da aula que a gente trabalhou sobre a China, quando a gente falou sobre o mandarim, né, que é a língua, né, de uso comum lá dos chineses, então observa, né, que é próximo, né, segue essa linha, né, de um símbolo aqui que representa um nome ou uma ideia, né? Daí ideograma, ok? Então, nesse sentido, ele vai, né, se ligar muito aí à história da China. E hoje o Japão está entre as grandes potências econômicas do planeta. Ele está ali entre as 20, né, maiores, né, potências econômicas do planeta, né? Então, aqui, observa. Aqui a gente tem o mapa expandido, né, do Japão. Na realidade, o Japão ele está organizado aí em um conjunto, né, de ilhas. É um arquipélago aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, Tóquio, né, que é a atual capital, e tem algumas cidades que são bem importantes, né, como Hokkaido, né, como Nagoya, Osaka, entre outras, né? O Japão, ele já foi, assim, foco, né, das atenções mundiais durante grandes episódios, né, da história da humanidade. Como, por exemplo, né, durante as duas grandes guerras, na Segunda Guerra Mundial, o Japão ele vai ser bombardeado, né, pelas bombas atômicas, né, dos Estados Unidos. Então, vai ter duas cidades japonesas que serão bombardeadas. No caso, né, as duas, né, Hiroshima e Nagasaki, né, vão ser bombardeadas ali, né, com duas bombas atômicas, né, a Little Boy e a Fat Man. Então, elas serão jogadas, né, sobre o Japão, explodindo ali e gerando, né, uma grande quantidade de mortes, né? Então, esse território aqui, o território onde se desenvolveu o Japão, então aqui a gente observa no mapa, ó, vejam, vamos lembrar aqui, ó, aqui é o Japão, Rússia, Mongólia, aqui a gente tem a China, para cá as Coreias, ok? Então, nesse sentido, observa aqui, ó, que ele está na região aqui do extremo, né, asiático, né, extremo leste ali, né, asiático. Então, a gente tem aqui o Japão. Outra coisa, né, recentemente a gente vai finalizar com isso, vocês podem pesquisar. O Japão, né, ele foi vítima aí de um grande tsunami. Então, esse tsunami, ele, inclusive, né, ele chegou a afetar uma usina, né, nuclear lá no Japão e o pessoal ficou com medo, né, da questão da radiação. Então, a gente vai finalizar com esses dados geográficos, né, do território japonês. E na próxima aula, ao que tudo indica, nossa última aula, né, professor? Do ano. Então, a gente vai fechar falando aí sobre o Japão antigo, ok? Então, fiquem aí ligados e ligadas e não percam essa aula, porque a gente vai trazer muitos dados interessantes sobre esse povo, né, sobre essa civilização. No mais, agradecer ao Anderson, agradecer ali ao professor Henrique, ok? E agora vocês vão continuar, certo, os estudos em casa, pesquisem, né, como o professor mencionou aí, sobre a vida do Gengis Khan, e pesquisem sobre o Japão antigo, porque na próxima aula a gente vai trabalhar essa temática, ok? No mais é isso, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau.